Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando pela nossa TV Revelare, mais um estudo da obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Nós estamos agora investigando o tema Grupos e Classes de Espíritos Imperfeitos. Pedindo a você que se passa por aqui, contribua pelo Pix ou se torne membro. Para isso, é preciso se inscrever, acionar o sino das notificações, curtir, comentar e compartilhar esses vídeos nas suas redes sociais. Tem aqui ao meu lado o Lauro Rodrigues. Bem-vindo, Lauro. Olá, Beto. Boa tarde para você e boa tarde a todos, né, que já estão chegando aqui no YouTube e também no Facebook para o nosso estudo. Lembrando sempre, convidamos você que está no Facebook a vir para o YouTube e participar por aqui conosco, comentando, perguntando, né, questionando, discordando, criticando, elogiando. Precisamos sempre de vocês para que o nosso estudo desenvolva, né? É necessário se inscrever, aguardar 5 minutos em diante para que você possa participar no chat. Beto. Beto, você está sem som, tá? Bora lá, Laurinho. Então vamos prosseguir. A gente já fez uma introdução da escala espírita com as características gerais, né? Falamos da importância dela, que tudo que nós estamos relacionando aqui nesse estudo está de acordo com o princípio espírita da evolução contínua e perpétua dos espíritos. Kardec chama atenção naquele preâmbulo. Na terceira ordem, a gente falou das características gerais dos espíritos imperfeitos e agora a gente, então, vai para a divisão. Uma divisão que o Kardec vai deixar claro, né? Não é uma divisão absoluta, é apenas uma maneira da gente ter um recurso ali de conseguir visualizar, digamos assim, dentro da sociedade de espíritos, né? Quem eles são. Então, nós vamos verificar, por exemplo, entre aqueles que são os menos instruídos, vários matizes. E entre os mais instruídos, também vários matizes. Entre esses dois, num platô médio, você vai também ter vários matizes. Bora lá, então. Eles podem ser divididos. Os espíritos imperfeitos podem ser divididos em 4 grupos principais. Então, começamos pela 9ª classe. Espíritos impuros. Eles são inclinados ao mal e dele fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e lançam mão de todas as máscaras para melhor enganar. Se ligam aos seres humanos de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de impeli-los à perdição, satisfeitos com lhes poderem retardar o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela sua linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos, como nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral, quando não intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações. Se querem enganar falando de um modo sensato, não podem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por trair sua origem. Aí eu vou perguntar para o Laurinho lá, e meditando aí, né? Então, será que quando a gente começa um diálogo com alguns espíritos que chegam nos grupos, a gente, antes de publicar qualquer informação, não deveria manter um diálogo, como se você estivesse conhecendo alguém. E aí você passa a conversar, até que você, de fato, tenha todas as características para poder fazer o melhor julgamento. Então, essa já é uma pergunta que eu deixo para o Lauro aí. Certos povos fizeram deles divindades malfazejas, outros os designam sob os nomes de demônios, gênios maus, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem são inclinados a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram: sensualidade, crueldade, trapaça, hipocrisia, cupidez, inveja, avareza sórdida. Entregam-se ao mal pelo simples prazer de praticá-lo, o mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Escolhem quase sempre suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, seja qual for a classe social a que pertencem. E o verniz da civilização não os garante do opróbrio e da ignomínia, Laurinho. Espíritos maus, né, Beto? Kardec, né, então, aqui na 9ª classe, são os espíritos impuros.
tentando responder o que você perguntou, é muito lógico, né, Beto? Se nós vamos publicar algo que alguém nos contou, nós precisamos primeiro se inteirar da verdade, conferir se aquilo que foi relatado por alguém e no qual nós vamos tornar público, se aquilo de fato, né, está dentro como eu disse, de uma verdade, de uma realidade, ou se é uma farsa, uma mentira, se aquilo vai prejudicar ou não. Não simplesmente porque o Espírito diz ser A ou B e aí a gente já idolatra e publica. São espíritos maus, e aqui eu quero abrir parênteses aqui, essa ideia de espíritos das trevas, né? Então vocês vão perceber que Kardec não faz esse tipo de uso, não usa esse tipo de expressão. Ele vai dizer que são espíritos impuros, espíritos que usam, que se sentem bem em praticar o mal, sentem-se bem em conseguir desviar alguém de caráter fraco de um caminho reto. Eles sentem ciúme, sentem inveja, né? Eles se perturbam, se inquietam quando ele vê a felicidade de outrem. Então, vejam, nós falamos em espíritos imperfeitos, e o que caracteriza imperfeição é orgulho e egoísmo, e esses espíritos imperfeitos têm, né, tem como inferioridade, claro, o pouco desenvolvimento intelectual, ou fazem mau uso do seu desenvolvimento intelectual, e esses espíritos, então, chegam no mundo espiritual, levam consigo tudo aquilo que alimentaram aqui de orgulho e de egoísmo, né? E quando vão dar uma comunicação ou quando vão insuflar a alguém, sempre é com o objetivo de enganar, sempre é com o objetivo de fazer com que a criatura se perca, né? Ou se equivoque, aceite o seu sistema como sendo uma verdade. É muito importante não perdermos isso de vista, Beto. Muito bom. Vamos prosseguir, então, no nosso texto aqui. Espíritos levianos, oitava classe. São ignorantes, malignos, inconsequentes, motejadores, e se intrometem em tudo. A tudo respondem, sem consideração a verdade. Comprazem-se em ocasionar pequenos sofrimentos e pequenas alegrias, em fazer intrigas, em induzir maliciosamente ao erro, por mistificações e travessuras. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelos nomes de duendes, gnomos, trasgos. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os utilizam como fazem com os serviçais e operários. Mais do que outros, parecem ligados à matéria e surgem como os agentes principais das comoções dos elementos do globo, quer habitem o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou as entranhas da terra. Manifestam sua presença por efeitos sensíveis, tais como pancadas, movimento e deslocamento anormal dos corpos sólidos, agitação do ar, etc., o que fez dar-lhes o nome de espíritos batedores ou perturbadores. Reconhece que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e natural, quando tem um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, a atribuição dos espíritos inferiores, mais aptos para as realizações no campo material do que no campo da inteligência. Na comunicação com os homens, a linguagem deles é ocasionalmente espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundidade. Apreendem as extravagâncias e os ridículos que exprimem em ditos mordazes e satíricos. Se toma nomes falsos é mais por malícia do que por maldade, Laura. Exatamente, já difere, né, do outro, embora que essas ações levianas deles, né, tenham uma característica de maldade, mas não é aquela maldade como dos espíritos impuros, que aqueles se comprazem no mal. Esses aqui, eles são travessos, são moleques, por assim dizer, levianos, não se importam, né? São brincalhões, se divertem com os equívocos das pessoas, com as desilusões, mistificam, né? E quando nós lemos as revistas espíritas, por exemplo, nós vamos pegar o Batedor de Bergzabem, nós vamos ver lá que é realmente isso aqui. É aquele espírito espirituoso, sagaz, brincalhão, impaciente,
né? Mas que revela, no fundo, revela uma certa maldade, porque ele se diverte em provocar tristeza ou alegria. Até digo aqui falsas alegrias, por sinal, né? Nas pessoas, né? Então, vejam, quando o Espírito se comunica, é importante também levarmos isso em consideração, sem dúvida nenhuma, porque nós vamos encontrar na comunicação vestígios desse tipo de linguagem, né? Conforme vamos perguntando, o Espírito ele se irrita ou ele responde tudo que perguntarmos sem nenhum problema, né? Ele é zombador, como eu disse, ele é travesso, né? E a ação desse espírito, como é explicado, né? É toda material, eles agem sobre os elementos materiais com muita facilidade. E aí o Kardec vai descrever aqui, por exemplo, os fenômenos de efeitos físicos, né? Que, bem observado, né? Não vamos aceitar tudo como sendo um fenômeno de efeito físico, mas uma vez que algo se movimenta e nós então entramos em relação, em comunicação, acreditando poder ser um espírito e esse objeto responder, claro que ali tem uma inteligência por trás. Mas levar em consideração que essa inteligência é um espírito atrasado, inferior, né? Então, é um espírito leviano, um espírito que temos que ter uma certa cautela com ele, embora ele não seja mal como o espírito impuro da nona classe. Beto. Ok, Laurinha, então vamos para espíritos pseudo-sábios, sétima classe. Seus conhecimentos são bastante extensos, mas julgam saber mais do que, em realidade, sabem. Tendo feito algum progresso em vários ramos do conhecimento, sua linguagem tem caráter sério que pode enganar quanto à sua capacidade real e elevação. Todavia, mais das vezes, tudo isso não passa de um reflexo dos preconceitos das ideias sistemáticas da vida terrena. Uma associação de umas poucas verdades com erros mais absurdos em meios aos quais se revela a presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação de que não se puderam despir. Parece que a gente está falando aí de algumas obras, né, Laura? O conteúdo de algumas obras parece que vem rebuscado disso, né? Exatamente. E a gente percebe que são espíritos inteligentes, só que são pseudo-sábios, né? São aqueles falsos sábios, porque o saber, o conhecimento dele é limitado, né? Então, veja, mas são orgulhosos. E por ser orgulhosos, eles vão defender a sua teoria, o seu sistema com unhas e dentes, e eles querem implantar isso. É muito simples a gente aqui observar entre nós aqui pessoas que qualquer tipo de assunto que você entrar, essa pessoa diz ter conhecimento. Se você vai falar de política, ela fala de política, de futebol, de ciência, do ponto de vista da medicina, ela fala, qualquer coisa. É mais ou menos isso. Aquela pessoa que ela gosta de ler muito, né, buscar, mas que o seu conhecimento é raso. Mas a sua inteligência, ela se destaca, né? E por isso que devemos nos colocar em guarda nas comunicações. E aí o Beto lembrou bem. Olhem a quantidade imensa de obras mediúnicas que nós temos aí no mercado, que são verdadeiras palhaçadas do ponto de vista que está colocado ali, ideias esdrúxulas, mas que você lê assim, você fala, gente, que coisa maravilhosa isso aqui. Aí uma pessoa que sabe, né, olhar com mais profundidade, ela vai dizer isso aqui, vai dizer assim, isso tudo aqui é só para encher linguiça. Se espremer bastante aqui, essa laranja, custa sair uma gota dessa laranja aqui. Então, é isso que nós precisamos entender. O Beto usou a palavra certa, rebuscado. O Espírito, ele fala imponente, bonito, mas é aquela linguagem que ela não fala nada com nada, né? E nós temos muitas obras aí, e que foram ditas obras que são para universitários, porque a linguagem do Espírito, ela é tão complexa que somente universitários então, esse Espírito escreveu para universitários. Aí nós vamos, então, buscar
aqui na escala espírita, nas obras de Kardec, vai dizer assim, os espíritos superiores, eles falam numa linguagem simples, para todos entenderem. Então, quando o espírito fala a linguagem dele é para universitários, cuidado. Beto. Muito bom, Laurinho. Então, vamos lá para o finalmente aqui, que é a sexta classe, espíritos neutros. Vamos lá. Espíritos neutros. Não são nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para praticarem o mal. Inclinam-se tanto para um como para outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto em relação moral quanto em relação à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, cujas grosseiras, cujas grosseiras alegrias causam saudade. Lauro Rodrigues. E aí, aquela comunicação, né? Que você percebe que o espírito, ele não é mau. Ele parece ter um lado bom, né? Mas observando como foi a sua vida aqui, né? E então é importante que nós conheçamos a história desse que foi uma personalidade aqui, para a gente entender isso. Agora, do ponto de vista, então, das consequências morais, né? Hoje, nós podemos dizer assim que tem grande maioria de nós enquadra nessa condição de espíritos neutros. Por quê? Porque a gente nem faz tanto mal, né? Mas também não fazemos o bem. E o que é fazer o bem, né? Fazer o bem é observar, né? Aquela definição de moral que está no Livro dos Espíritos, né? A questão, salvo engano, 629, que é fazer o bem pelo bem para o bem de todos. Mas e não abrir mão daquilo que é correto, daquilo que é o certo, daquilo que para mim é o certo, né? E o que é fazer o mal? Fazer o mal é não observar isso, né? Então, qualquer coisa que eu dirigir ao outro que possa feri-lo, possa prejudicá-lo, seja do ponto de vista moral ou material, já denota uma maldade, né? Uma inferioridade, uma imperfeição. Agora, se eu observo que posso fazer algo bom e acabo sendo negligente com a ação, com essa ação, denota em mim também uma inferioridade, uma imperfeição, que essa força, esse caráter decidido. Fazer isso e ponto, sem preocupar com a opinião de ninguém. Então, o espírito neutro, eu ouso dizer hoje que a grande maioria da humanidade se enquadra muito nessa questão moral, né? Não faz o mal como nós entendemos, como nós lemos atrás, mas também deixa de praticar o bem, porque às vezes sente vergonha, ouve a opinião do outro, acompanha a massa, fraqueza moral. Beto. Muito bem, Laurinha. A gente chega ao final de mais um encontro aqui. Falamos da escala espírita, estivemos estudando essa terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Então, isso aqui é dever de casa nosso, precisa estar sempre estudando isso aqui para a gente não ficar divagando quando a gente estiver diante de informações advindas de obras mediúnicas. Então, quero agradecer a Deus os bons espíritos, ao Lauro Rodrigues pela oportunidade de estarmos aqui. Nós ficamos por aqui, né, Laurinho? Convidando o pessoal para as 18 horas para estudo aqui no canal da Obra do Céu e Inferno. E também para que você curta, comente, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se torne membro, acione o sino das notificações, convide mais pessoas para vir para cá, faça suas doações, mantenha o nosso canal no ar. A gente fica por aqui e se encontra então, né, Laurinho, no próximo vídeo. Até lá!